Bom dia. Bom, antes de mais nada, bom dia para vocês. Eu queria agradecer a Docol e a DW, a figura do Lauro Andrade. Bom dia, Pedro. Oi. Você falou, gente. Agradecido. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos esse time espetacular que você reuniu. Obrigado. E ao público, né, que mesmo puxou para aqui conosco. Então, essa oportunidade que o Lauro nos deu é falar de um projeto social para arquitetos. Então, essa aqui é uma apresentação que eu faço tentando convencer as empresas e as instituições a abraçar o projeto. Eu aponto para onde para mudar? Bom, eu me apresento, todo mundo conhece esse projeto, é só uma referência. 10 anos atrás, eu ganhei um concurso para fazer o pavilhão brasileiro na China. E na China, nesses 10 anos, eu me envolvi muito com escolas. A China está passando por uma revolução, o governo chinês precisa mudar o sistema educacional deles. Eu rodei a China, eu criei um curso chamado Better Design, Better Life. Eu dei essa palestra, esse workshop em mais de 40 universidades na China. Conheço mais de 120 cidades hoje por lá. E, há uns anos atrás, eu participei de um congresso chinês de diretores de escola, onde a pauta do congresso era espaço, currículo e tecnologia. Espaço em primeiro lugar. As escolas chinesas são escolas... Aliás, toda a China tem uma cultura militar de ensino, né? Hoje a China está muito rica, com a classe média muito poderosa, precisando consumir serviços e precisando transformar suas escolas em escolas criativas. A criança chinesa nunca brincou, a criança chinesa sempre marchou. Então, eu faço parte de uma entidade. Em 2010, eu fui convidado a participar de uma instituição na China de professores estrangeiros, e esses professores são cedidos para as universidades chinesas, e o governo chinês chamou a nossa instituição para os estrangeiros darem consultoria de como transformar as escolas deles. Então, eu fui para esse congresso, em que espaço foi o principal assunto tratado na escola. Esse é uma pequena palestra, tudo na China é super mega. Depois desses 10 anos, fui aceito entre os chineses, em 2018, no Anuário Chinês de Arquitetos, e o que eles escreveram a meu respeito era que eu chamava atenção sobre o design para uma sociedade melhor. Essa palestra que eu dei pela China toda chamou a atenção deles, e eu fui um dos poucos estrangeiros dentro do Anuário Chinês de Arquitetos. E, nesse mesmo ano, me elegeram as 100 pessoas mais influentes da arquitetura na China. Aí veio a pandemia, fiquei de castigo aqui no Brasil, mas mantendo o escritório lá. Eu tenho um cliente que tem uma ONG que me chamou para conhecer essa escola, que na época era a pior escola de São Paulo, e ele queria transformar na melhor escola de São Paulo. Fica em Parelheiros, no Morro do Índio. É uma escola instalada no meio de uma guerra civil, e é uma escola muito antiga, um predinho da década de 60, uma escola para 800 alunos. Eu fiz um projeto de um auditório, uma biblioteca, umas salas de aula, projeto tradicional. Esse é o estado de uma escola pública estadual. Esse aqui é uma foto do que a gente vê praticamente em todas as escolas. São 600 escolas públicas em São Paulo. Esse é um padrão FDE de pintura, onde se pinta essa faixa de prisão nas escolas, né?
Essa é a nossa realidade. E a escola com dinheiro para comprar tinta, eu sugeri cores e a gente começou a transformar um ambiente só com uma simples consulta, uma simples ajuda. A escola se transformou e foi impressionante o impacto que cores trouxeram para a escola, né? Na época, eu estava fazendo um stand para a Atlas Cerâmica, eu desmontei o stand, quando a feira acabou, a revestir. A gente montou uma biblioteca, eu tinha um dragão no meu escritório, eu doei para eles, a gente criou a pequena biblioteca na escola. Essa foi a primeira experiência com uma escola em São Paulo. Segunda vez que essa ONG me chamou, falou: Fernando, você vem ajudar essa escola comprou tinta. A tinta especificada pelo FDE. Chama Bernadette Godoy. Não sei por que razão eu fiz o logotipo da escola. Achava que a escola precisava ter uma marca. E eu criei brinquei com o nome. Eles adoraram. Imediatamente a diretora fez uma camiseta. E isso começou a induzir a um tipo de trabalho junto às escolas, criar uma identidade onde o grupo se percebe pertencente a um lugar, que é a escola. Então, a gente percebe que esse é o primeiro passo muito importante para transformar uma escola hoje. O problema da criança na escola não é perceber que ela é carente, é perceber que aquela escola não vai tirar ela daquela situação. Então, ela se percebe atrasada em relação ao mundo. Então, ela não pertence a lugar nenhum, ela não quer perceber, ela tem vergonha de estar ali. E o simples logotipo inverte todo esse processo. Esse orgulho de vestir a camisa, de começar a pertencer a um grupo, e esse grupo começa a frequentar a escola ou perceber a escola de uma maneira diferente. Foi criado o uniforme, todo mundo queria ter uma camiseta dessa. Tem a venda desses uniformes? Oi? Tem a venda? Não, tem a venda para os estudantes. Essas escolas já adotaram o uniforme. E nessa escola também. Eles tinham comprado já a tinta do FDE. Então, essa é uma situação da escola. Eu falei, já que vocês têm a tinta nessas cores, vamos brincar com as formas, né? E eu comecei a fazer diagonais. E se muda o ambiente, se muda o clima da escola. Então, uma pequena consulta, porque geralmente as escolas são administradas, são diretores leigos, que leigos em arquitetura, no dia a dia deles, eles estão envolvidos com os problemas da guerra de se manter uma escola, refeição, roubo, falta de material, violência. E o governo agora instituiu um programa chamado PDDE, que é Programa de Dinheiro Direto na Escola. As escolas começaram, o governo tentando desburocratizar o sistema, botou dinheiro na mão do diretor. Esse é o vazio que a gente está percebendo, que a ONG percebeu, e eu comecei a trabalhar dessa forma. O diretor tem de reformar os banheiros com o dinheiro que já recebeu. Ele vai na CIC e compra o azulejo da escolha dele, a torneira da escolha dele, e a escola vai ficando uma série de puxadinhos, ela vai se perdendo na identidade dela, no ambiente dela, mas não por falta de vontade. O diretor está lá empenhado em fazer o melhor possível. Ele achou que aquele azulejo... Então, o que a gente percebe, assim, está faltando alguém que possa ceder um tempo para ajudar esse diretor a fazer as coisas de uma maneira melhor. Esse é mais fotos. Aí, eu me envolvendo na escola, eu fiz o projeto do piso externo da escola, redesenhamos uma biblioteca aberta no meio da escola. Meu cliente, todo mundo sabe que a Livraria Cultura entrou em dificuldade, começamos a desmontar as lojas e eu falei, vamos jogar fora as lojas. Eu comecei a fazer bibliotecas nessas escolas da rede estadual. Então, com uma loja do Marketplace, por exemplo, a gente fez 8 bibliotecas.
Peguei a luminária, peguei o piso, peguei os computadores, tudo que eu podia levar. A gente fez várias escolas. Outra situação que eu me vi envolvido, todas as escolas receberam um dinheiro, era R$50.000. Imagina, estamos falando de 600 escolas, cada escola ganhou R$50.000. O volume de possibilidades e de envolvimento de toda a indústria da construção, né? R$50.000 vezes 600 vai dar milhões. Eles não sabem como fazer uma sala maker. O diretor vai no marceneiro da esquina, ou no serralheiro, e inventa uma sala maker. Aí eu falei, vamos criar uma referência. A diretoria de ensino, que está apoiando a gente, São Paulo é dividido em várias diretorias. Cada diretoria abrange 90 a 100 escolas. Então, a gente começou a trabalhar com 2 diretorias regionais, a Sul 1 e Sul 2. É toda a Zona Sul de São Paulo. São 180 escolas, e essas diretorias também são responsáveis por fiscalizar as escolas privadas de São Paulo. Então, isso também é outra possibilidade de ajuda mútua, né? A gente já tentando conversar com o Porto Seguro, com a Avenue, os facilities dessas escolas pretendem formar os diretores para receber os projetos dos arquitetos. Então, cria-se uma rede de ajuda, porque a gente precisa ensinar os diretores a entender o projeto que a gente vai oferecer para eles, né? Então, isso aqui virou uma referência, a gente está até fazendo um protótipo dessa sala para os diretores verem o que pode ser uma sala como referência, né? Essa ONG, ela ofereceu um prédio para a Secretaria da Educação para criar um novo paradigma de qualidade de espaço. Para os diretores, quando eles vêm buscar material, quando eles vêm buscar referências no dia a dia deles, os 90 diretores têm de se reportar essa regional. Então, esse modelo, esses protótipos vão estar nessa regional. Esse é um projeto que eu desenvolvi para a ONG. Fica ali em Santo Amaro, na Marginal Pinheiros. Era um edifício dessa ONG, pertencesse a essa ONG, e eu fiz essa capa. Então, essa ONG vai, junto com a Cirela e outras construtoras, vão transformar essa diretoria com referências para as escolas, né? Essa é a filosofia de trabalho dessa ONG, que é a Geniantes. Também na Sul 1, a gente fez eles têm uma sede ali na Rua Pensilvânia, eles pediram para eu fazer um auditório para receber os diretores. A Cirela é a candidata a patrocinar esse projeto. A ideia é trazer para o ensino público para outro paradigma, para outro patamar. Também criei uma sala de cinema como referência, e eu, percebendo o dia a dia dessas escolas na periferia, surgiu o projeto Ponte, que é o arquiteto fazendo ponte entre as empresas e as escolas. A gente tem muito poder de fogo, né? E o logotipo é o primeiro trabalho. Os alunos não têm esse orgulho de carregar uma marca. Uma marca nova, e com um uniforme novo, com um visual novo, todos saem por aí vestindo camisas, né? Essa foi uma biblioteca que a gente fez também toda da Livraria Cultura. Essa é Vicente Leporassi, é uma escola que tem uma banda. Então, a gente fez um logotipo com uma partitura. Essa é a escola que eu tinha adotado. Então, esse é um exemplo do que o aluno não vai vestir essa camisa. Porque isso é a prova que ele ficou para trás, né? Não é que ele é pobre, é que ele ficou para trás. É diferente. Aí eu chamei o Carlos Matucci, que é um artista plástico, ele fez o painel da fachada da escola. Eu liguei para a Atlas para transformar esse painel em
criei o logotipo. Essa foi a primeira escola a fazer e vender as camisetas, né? Todo mundo queria camiseta. É de imediato, assim. Então, é uma maneira simples e rápida de fazer as coisas funcionarem, né? A escola estava com o telhado todo quebrado, tinha vazamento por toda... Eu peguei o telefone, liguei para a Brasilite, falei, tenho um projeto de uma escola assim, assim, posso entregar amanhã? O que me surpreendeu é que a resposta das empresas foi muito rápida. O que faltava era a ponte, era o arquiteto que fosse o interlocutor entre a empresa e a escola. Nesse inteirinho, a diretoria me fez uma reunião com 90 diretores. Fui eu apresentar o projeto e eu coloquei para eles, existe a possibilidade dos arquitetos se aproximarem da escola, mas fica claro que o problema não é do arquiteto, o problema é da escola. A gente vai ajudar no nosso tempo, na nossa possibilidade, nem todo mundo consegue ajudar de maneira imediata, então o trabalho vai 3 anos, para 5 anos. Em 5 anos, a escola se transforma. Mas é muito mais rápido, né? Vocês vendo que só a tinta... Esse é aquele caso do corredor que o diretor me ligou, Fernando, vou botar forro de gesso nos corredores da escola. Eu falei, não precisa. Vamos pintar o teto de preto, a gente pendura as luminárias X. Ele economizou 80% do dinheiro que ele precisava por uma consultoria, só por uma pessoa com um pouquinho mais de expertise, né? Eu fiz um projeto para a Coral na Casa Cor. Quando a gente desmontou o stand da Coral, eu fiz naquela biblioteca que vocês viram, que eu usei os móveis da Livre-Cultura, eu fiz um jardim na parte externa, reaproveitando o stand. Eles tinham um tanque de carpas no estacionamento. O Carlos Matuque fez um painel para eles. Isso não custa nada. A mão de obra, geralmente, são do pai dos alunos. O diretor conhece todo mundo que pode... Então, começa a envolver as famílias na escola. Esse é o primeiro arquiteto. Aqui estão 3 exemplos dos 3 primeiros arquitetos que aderiram ao Projeto Ponte. A Diana Malzoni, Roberto Loeb e o Olegário Vasconcelos. Eu pedi para eles virem, para eles falarem um pouco dos projetos dele. Então, o Olegário, sua voz. Sou Olegário Vasconcelos, da M-Studio Arquitetura. Quando o Fernando convidou para entrar para participar desse movimento para auxiliar as escolas, eu falei assim, Fernando, não tem muito tempo para isso daqui, o escritório está, né, estamos saindo de uma pandemia, a situação não está tão favorável. Mas ele falou, não, no seu tempo. E, de fato, no nosso tempo, nós fomos lá, conversamos com o pessoal da Susumirata, fizemos uma breve pesquisa, o pessoal do escritório abraçou, criamos o logotipo deles, com a participação dos alunos o tempo todo. Fizemos as aplicações, eles adoraram, isso daqui é a identidade deles. O Susumirata foi um vereador, o primeiro a representar a colônia japonesa na Câmara em São Paulo. Isso tudo aqui foi desenvolvido junto com os alunos. As cores que a FDE colocou à disposição, as cores que nós escolhemos juntos com eles. Isso daqui era o original deles. Aí vieram as nossas propostas, aplicando nas salas de aula. Eles já estão, nesse momento, fazendo as pinturas. Nós ainda não temos fotos, porque ainda não foram executadas. E é isso. Você não tem mais fotos? Não tem mais fotos. Tá bom. Eu queria dizer que os escritórios de arquitetura abracem esse movimento aqui, porque isso daqui faz um mundo bem melhor. É uma bola de neve que vai transformar o nosso país. Está começando nas escolas. Eu estudei em colégio estadual durante 7 anos. Eu tenho orgulho de estar participando disso hoje. Obrigado.
A gente que agradece. Obrigado. Bom, a Diana Malzoni adotou de imediato uma escola e ela vai contar um pouco da... E aqui você mudou. Bom dia. Obrigada pelo convite. Bom, todo mundo está meio chocado com a situação do Brasil e, na verdade, a gente tem que colaborar. Acho que cada um na sua área, né? Porque não adianta ficar reclamando. Eu acho que são os exemplos, os grupos, e a gente já teve uma experiência anterior com um grupo de arquitetos, há uns anos atrás, baseado no exemplo do pessoal de Recife, onde arquitetos ajudavam a colaborar. Você participou? É de Recife, né? Então, a mentora desse trabalho de Recife veio para São Paulo e perguntou se os arquitetos queriam colaborar com isso. Quer dizer, um dos arquitetos faria um projeto geral e a gente coordenaria 36 escritórios, né? Cada um faria um ambiente para a escola. E a formação desta ONG, que se chama ASA, Associação Santo Agostinho, é uma associação que procura dar a melhor qualidade de ensino, que eu acho que é a coisa fundamental. Então, as crianças não estão acostumadas, numa escola pública em geral, a ter uma boa formação em todas as áreas, não só nas disciplinas acadêmicas, mas também artes, música, teatro, etc. Então, foi selecionado uma ONG que trabalha muito bem nesta área educacional. E as crianças adoram ir para lá, na hora que não estão na escola, vão para lá, em vez de ficar na rua, e eles se sentem muito gratificados pela oportunidade de estar lá, né? Aí, depois de uns anos, Fernando me convidou para participar desse trabalho, que eu acho que é importante. Eu acho que, assim, da nossa parte, como arquitetos, a gente está colaborando na parte espacial, de ter conforto, de ter uma motivação. Quer dizer, que a gente sente que tanto os alunos como os diretores e os professores estão muito pouco motivados pelo trabalho educacional. E o que está faltando essa motivação, e a gente, da nossa parte, procura oferecer algo que estimule, né? E não é só isso que é importante. Importante é outro tipo de motivação na área de preparação de professores, e de diretores, etc. Mas, como não é nossa área isso, a gente vai fazer o que a gente pode na nossa área. Bem, essa escola que eu adotei, ela se chama Vander Tafo. O Vander Tafo foi um músico, compositor. Ele atuou em bandas muito importantes no Brasil. Trabalhou com a Rita Lee, Nelson Motta, Lulu Santos, etc., Herbert Viana. Ele faleceu muito cedo. E essa escola adotou esse nome dele porque eles têm uma vocação para a área de artes, música e teatro, né? Então, a gente começou a participar. O Fernando fez o logotipo. O logotipo, se você quiser explicar o logotipo, que é bom. Ele é um guitarrista. A ideia foi partir do braço da guitarra e surgiu esse grafismo.
Então, aí ele fez com várias possibilidades de cores, né? E daí a gente mostrou para os alunos, e na hora que a gente começou a mostrar, eles já queriam vestir a camiseta na hora. E a gente sentiu, da parte tanto da direção como dos alunos, uma receptividade muito grande, sabe? Uma coisa afetiva, sabe? De compreender que é um trabalho parceiro deles e da gente, né? Daí a gente começou a fazer um levantamento do espaço. Pena que não tem a foto primeiro, né? Vamos pôr primeiro as fotos? Tem só uma foto aqui. Só? Tá. É assim, eu me detive mais na parte externa, para começar, porque fiz pouca coisa dentro, mas como é um projeto a médio prazo, eu fiquei muito entusiasmada com esse desnível que tem na escola. Tem uma caixa d'água e tem um barranco atrás da escola, né? Como os meninos não têm aonde se apresentar como banda, como teatro, a primeira coisa que eu percebi é que esse barranco tem vocação para ser um anfiteatro, né? Então, a gente fez uma proposta onde se tira muito pouca terra, aproveitando o barranco. A gente primeiro fez um acesso do portão até aqui, olha. Vai vindo um acesso, pode voltar. Volta naquela. Não, aquela foto anterior. Para mostrar que a pessoa deficiente, ela vem por uma rampa e ela já está no palco. Então, a primeira, ela pode acessar o teatro, apesar de ter essa inclinação, e a primeira fileira de espectadores é dos deficientes. Então, tem um espaço suficiente para eles participarem ou assistirem à peça, né? Então, aproveitando que a gente está aqui, fizemos uns recantos para eles sentarem, conversarem, tomarem um lanche, com vegetação e com sol também. Daí, sobe lá no anfiteatro. A gente fez um estudo de cores também, porque a coral doa as cores que a gente pede. Então, eu fiz um degradê de cores nos pilares, para não ficar aquela coisa muito cansativa, tanto dentro como fora. E, como tem esse degradê que está colocado aqui, o que acontece é que cada cor é uma referência. Eu vou na sala para aprender a fazer culinária, por exemplo, é no amarelo. Ou eu vou na sala da professora tal, é o vermelho, e assim por diante. Quer dizer, é uma referência, né? Que é assim que está hoje. E aqui a gente fizemos uma pequena perspectiva de como seria esse degradê. Agora, tem uma escada lá no fundo que, atualmente, ela é fechada com gradil. E eu comentei com a direção que eu acho isso muito perigoso, porque, como eles dividem os turnos do almoço em 2 turnos, quando o pessoal está no primeiro turno, o pessoal que estava lá em cima fica preso para não descer. É muito perigoso, porque se tiver algum acidente, um incêndio, não dá tempo, né? Então, a primeira coisa é tirar o gradil, fazer essas cores e colocar dizeres nos degraus da escada, né? Eu sugeri alguns, mas isso tem que ser feito por eles mesmos, né? O que eles acham que é importante para eles, em termos de, sei lá, um poema, um incentivo, alguma coisa assim. Pode trocar. Essa é a grade, que eu acho... Parece um presídio e é perigoso, né? Bom, os banheiros estavam muito ruins, eu estava fazendo uma proposta, mas eles estão tão ansiosos para fazer as alterações que eles, antes de eu propor
o que seria feito no banheiro, eles já tinham feito, do jeito deles. Nisso, eu observei o que o Fernando falou, quer dizer, eles querem usar essa verba para fazer a escola melhor, mas eles não têm noção, eles não são arquitetos nem artistas. Então, e eles senti que eles respeitam muito essa nossa colaboração, né? Agora nós vamos voltar para o começo. Desenho. Tá. Aí, a primeira. Próxima. Então, aqui é a planta da escola, né? A gente fez um acesso para deficientes, que vem e sobe por aqui até chegar num espaço comum para conversação, etc. Do lado de cá tem uma rampa que dá no palco, do lado de cá tem uns degraus. E daí temos os degraus para cada arquibancada, e aqui uma caixa d'água existente. Como o Fernando fez um trabalho na Casa Cor e sobrou material, ele ofereceu aquelas estruturas da Coral, né, para usar nessa escola. Então, a gente está colocando umas estruturas aqui para eles terem outro tipo de atividade externa. Então, na verdade, eu comecei pela parte externa da escola, porque, antigamente, aqui era um sítio. Então, eles estão fazendo horta, eles têm pomar, tem uma área verde muito bonita. E praticamente, eles não usam, eles ficam lá dentro, sabe? Eles não estão habituados a explorar a parte externa. Então, a gente começou por aí. Daí, a gente amplia essa parte aqui, que foi mais detalhada. Pode passar. Que é aqui, por exemplo, o palco que eu fiz, aproveitando o fim do terreno, que é esse triângulo, eles têm a liberdade de trabalhar aqui como eles quiserem, inclusive com a estrutura que você emprestou, que você doou, que ela pode servir para camarim atrás, alguma coisa assim. Aqui a primeira fileira dos deficientes, e aí vai subindo até a caixa d'água, onde a gente pôs o logotipo da escola. E eu fiquei muito feliz, porque os alunos amaram, e eles estão empenhados, a escola está empenhada em levantar patrocínio, verba para executar isso daí. E a gente ganhou muitos amigos, como a Electra, que faz parte da Ponte, colegas nossos como o Olegário, o Roberto Loeb. Isso aí acho que une muito a gente, como arquiteto, por alguma coisa social comum, né? Acho que é por aí. Então, a ideia é a gente virar uma rede. Então, um tem contato na Brasilite, outro tem contato na Coral, outro tem contato na Docol. A gente começa a trocar possibilidades e a gente tem condições de efetivar, dependendo da vontade, disponibilidade, tesão, envolvimento com o diretor, cada um no seu tempo. Não é uma obrigação resolver o problema das escolas amanhã. Depende da empatia, depende de certo. Não é obrigatório você chegar lá amanhã e transformar o problema em seu problema. A ideia depende da disponibilidade de cada arquiteto, da vontade de cada arquiteto. E agora... Volta mais. Aqui, por exemplo, como a gente sabe que a mão de obra provavelmente vai ser pelos pais dos alunos, eles devem ter muita experiência como pedreiro. Alguns não. Então, a gente fez alguns detalhes técnicos para colaborar com essa execução, né? Agora, chega na escada, no último. Aqui. Volta. Aí. Não, aqui tem só algumas propostas práticas, como retirar grades, a pintura, a adesivagem da frase, estímulos para os professores e os alunos, e umas frases como sugestão para eles colocarem nos degraus da escada, nos espelhos, né? Que a gente colocou algumas aí e eles vão provavelmente propor outras. É isso. O próximo exemplo é o Instituto
Anchieta, Grajaú. O Roberto Loeb trabalha com a instituição e é presidente dessa instituição há mais de 20 anos. Ele é o nosso padrinho, como exemplo para os arquitetos. E ele vai contar dessa experiência que ele tem há muitos anos. E ele faz parte dessa ponte, desse grupo, que são arquitetos ajudando escolas. Bom dia a todos. Nesse 7 de setembro, né, que é uma comemoração, como você disse, né, da liberdade desse país, da democracia. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E esse projeto do Fernando, Ponte, ao qual eu me associei, nossos colegas, a Diana, o Legário e muitos outros, Eletra, né, você também está nisso, mostra a disposição da nossa classe de arquitetos em participar das questões desse país, né? A educação é um ponto fundamental. E a ideia do Fernando de trazer uma oportunidade para que os arquitetos... Opa! Então, essa oportunidade criada com o projeto Ponte, né, e que é um projeto de ligação entre as empresas que fornecem material, o arquiteto e a escola, traz uma possibilidade muito interessante de vários arquitetos. Você sabe que o São Paulo parece que tem 70 mil arquitetos, né? Vocês imaginem se esses arquitetos, 10% ou 1% estiverem envolvidos, essas escolas vão ser transformadas. O Fernando disse que eu sou padrinho desse projeto. Não, eu acho que você é meu padrinho também. A gente troca isso. E visitamos juntos, há 28 anos eu fundei na Capela do Socorro, Grajaú, um projeto que se chama Instituto Anchieta Grajaú. Existem muitas mais imagens, e esse projeto tem o foco fundamental na periferia, na educação. Então, nós temos lá, desde uma creche que atende 60 crianças diariamente, como cerca de 600 jovens do contraturno escolar que passam parte dos seus dias lá em reforço escolar, biblioteca. Temos o melhor time de rugby juvenil do estado de São Paulo. E, durante a pandemia, é muito curioso, a gente teve que fechar a escola, né? E nós tínhamos assim crianças que choravam para voltar. E, nesses anos, 28 anos de trabalho na periferia, nunca tivemos um conflito. Porque a ideia é, a criança é uma pessoa já, ela não é o futuro adulto, ele já é uma pessoa que a gente respeita, atende individualmente, a gente tem um corpo de educadores muito envolvidos com a educação, né? E é um prazer a gente estar lá. Eu tenho algumas imagens, essas construções são aquelas velhas, voltando um pouquinho, são aquelas velhas construções de canteiro de obra, né? Que a gente fez com muito cuidado, com um preço muito mais acessível, né? E que elas estão aí, às vezes, há 20 anos, remendo sobre remendo, remendo sobre remendo. E eu sempre me neguei a fazer coisas suntuosas ou projetos muito grandes, porque todo o dinheiro que entrasse, a gente ia usar na educação. Tínhamos um refeitório, e temos ainda, que servia 30 mil refeições. Agora, ele se transformou num refeitório exclusivo para as crianças da creche, que é uma obrigação, e construímos um segundo restaurante que passa a funcionar já com 60 mil refeições gratuitas para a comunidade mensalmente. Além disso, temos lá na direção do projeto biólogos, educadores, pessoas muito envolvidas, e eu sinto assim que é só por amor, porque chegar no Grajaú, né, você leva, se você for de carro, uma hora e pouco, mas agora a gente tem o trem, né? Então, a gente está trabalhando, inclusive, com apoio internacional. Foi formado o Instituto Anchieta Grajaú na Alemanha, com apoio da Global Care.
O INSPER está envolvido também, dando um apoio muito grande e usando o Instituto como local de aprendizado para os futuros empresários e diretores de empresas, para que tenham sensibilidade com as questões de educação. E, para mim, é um prazer aqui estar com o Fernando. A gente tem partilhado muitos interesses juntos, e você encontrar uma solidariedade com os colegas, é uma coisa que alimenta a energia. Então, gente, muito obrigado. É isso aí. Se quiser sentar. Aí o Roberto, eu me apresentei para fazer o logotipo para eles. A ideia era também dinamizar a relação da comunidade com a instituição, né? Então, vou falar um pouco agora o que se trata do Projeto Ponte. Essa ONG, Geniantes, ela tem uma filosofia de trabalho e ela trabalha há muitos anos já na periferia de São Paulo. E com a diretoria regional Sul e com a Sul 2, a gente pretende conseguir 180 escritórios para essas primeiras 180 escolas, né? O DW foi um dos primeiros a abraçar o projeto. O Lauro curtiu muito a iniciativa, falou, vamos divulgar, e a ideia, provavelmente, nos próximos anos, a gente veja a evolução desse trabalho. Casa Cor também assumiu, a Lívia quer que todo ano a gente, não sei se a gente vai trabalhar uma escola por completo a cada ano, mas, de qualquer forma, abraçaram o projeto. O D&D também, está bem adiantado as conversas com eles. Provavelmente essas 3 instituições são fundamentais para a gente divulgar o projeto. Ontem eu tive com a presidente do CAL, a Caterine Odonto. O CAL é uma entidade que fiscaliza a profissão dos arquitetos. Eu falei, a gente precisa achar um jeito de ajudar vocês. A gente sabe que o CAL fiscaliza e não permite com que a profissão não se trabalhe em arquitetura sem remuneração. Eu falei, mas a gente está procurando um perfil de arquitetos que possa doar seu tempo, que possa... Filantropia tem de caber nas relações institucionais e é uma realidade da nossa sociedade. Os arquitetos precisam ajudar e é um momento, é agora para ajudar. Aí ela tem que ajudar. Ela se prontificou e o grupo dela ficaram debatendo de como eles ajudarem. Então, a ideia do CAL, de imediato, ela falou que institucionalmente apoia o projeto e provavelmente uma maneira de ajudar os escritórios de arquitetura vai ser através de cada escritório que adotar uma escola, o CAL financia a contratação de um estagiário. Então, é um programa de formação de novos arquitetos, priorizando alunos que saem da própria escola. Então, algumas escolas da periferia já têm estudantes de arquitetura oriundos dessas escolas. É uma maneira de inserir esses novos arquitetos no mercado de trabalho, junto com os escritórios já estabelecidos. Então, vai sair muito rápido esse apoio do CAL. As BEAs, a gente vai ter um almoço, provavelmente eu e o Loeb, na terça ou quarta-feira, e eu acho que não tem problema nenhum a gente conseguir apoio dessas instituições. Algumas empresas já têm apoiado, mas apoio efetivo, eventual, a cada projeto, a ideia é a gente institucionalizar o grupo e as empresas que possam apoiar o projeto. A Coral tem um programa social muito sério, é só se inscrever e a gente se candidata a receber material. Então, qualquer pessoa, todo mundo que a gente conversa, adere ao projeto de maneira imediata. A gente também tem a porta agora aberta com o Santander e com a Ultragaz.
Algumas empresas têm muita dificuldade de divulgar sua marca na periferia de São Paulo. E uma maneira é esse projeto. Então, Ultragaz ou Santander vão pagar 1.000 camisetas por escola. Então, o arquiteto que assume a escola, provavelmente a gente vai conseguir as camisetas, 1.000 camisetas, mais um estagiário, e aí a gente vai aumentando o bolo para facilitar a vida dos arquitetos. A gente criou um selo que chama Escola da Ponte, da Sul 1, da Sul 2, das 90 escolas, 60 escolas aderiram ao projeto. A responsável é a Eletra, que é arquiteta, ela que tem um contato diário com os diretores, e hoje, se tiver alguém que queira aderir ao projeto, a Eletra anota o nome. A gente já tem uma lista de 10 escolas prontas para iniciar uma relação com o arquiteto. Não é 10 escolas prontas para serem reformadas. É 10 escolas prontas para iniciar um relacionamento com o diretor há X tempo. A empresa da ponte, o selo e o arquiteto da ponte. Essa é o projeto que está nascendo, nascendo dessas 4 primeiras experiências. A gente está criando essa rede. Isso foi um stand que a gente fez para o D&D, para convidar os arquitetos. Na Ultragaz, a gente está apresentando com o projeto Ultra Escola. Seria um selo para... Mas a gente vai inventando, vai se adaptando às necessidades e às vontades das pessoas para fazer as coisas acontecerem. É isso.